A preleção de hoje fala sobre Maria. Então vamos pensando nessa Galileia, nessa Nazaré, de há 2000 anos atrás. Vamos pensando nessa menina moça, né? 13, 14, 15 anos, que vem com essa missão de trazer o Salvador, de trazer o espírito mais puro que poderia pisar nessas terras. Então, Maria, ela vem de uma família onde os pais já eram idosos. Não eram pessoas assim, é engraçado, né? Porque nós poderíamos pensar, não, os pais de Maria também tiveram Maria tarde. Já tinham quase desistido de terem filhos. E como na época, você sabe que as mulheres que não tinham filhos eram maltratadas, os casais que não tinham filhos eram maltratados pela sociedade. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. E quando eles não multiplicavam, eles tinham um problema. Então, os pais de Maria, Joaquim e Ana, tiveram essa menina. E eles desencarnam um tempo depois. E Maria vai ser tratada pelo convento, vamos dizer, pelas filhas de Maria, pelas virgens. Então, essa menina que passava seu tempo com essa sensação de estar aqui na Terra e fora da Terra, ela já sabia do seu mandato, ela já sabia da sua história, ela já sabia que ela tinha vindo com uma missão. Então, quando Gabriel chega para ela e fala, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, aquilo para ela era só uma confirmação do que a missão que ela tinha na Terra. Mas o que eu queria trazer para nós, a nossa reflexão de hoje, não é o que Gabriel fala para ela, mas é a resposta dela para Gabriel. Que faça em mim a vontade do Senhor. Eu sou a serva do Senhor. Quantos de nós podemos dizer que nós somos servos de Pai? Quantos de nós, e eu mesmo, me digo, será que eu realmente estou aqui para servir? Servir a Deus? Servir ao Senhor? Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós na Terra tem uma missão grande ou pequena. Missões de momentos. Lavar louça é uma missão. Aquela pessoa que vai lavar os pratos da casa, ela tem uma missão importante. Porque se ela deixa os pratos caírem, no dia seguinte não tem mais prato para comer. Então, a missão dela é importante. A pessoa que varre a casa, ela tem uma missão importante. Porque se a casa fica suja, a doença aparece. Então, todos nós temos essa missão. A dela é uma missão muito grande. Grande para um espírito grande. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se que não se dá missões importantes para ombros fracos. Então, essa menina de 15 anos, vamos colocar assim, era um espírito que já tinha vindo nessa elevação espiritual. Já tinha uma bagagem espiritual muito grande. Já tinha um conhecimento grande. Quando Jesus vai chamá-la para ser aquela que vem cuidar dele, orientá-lo, enquanto ele não tinha, entre aspas, condições de se cuidar, porque nós, seres humanos, ao contrário dos animais, tem animais que já saem do ventre e já está pronto, já podem viver sozinhos, já podem viver independentes. O ser humano não. O ser humano precisa de uma outra pessoa
Nós precisamos de alguém para se ocupar de nós durante uns 10, 12 anos, mais ou menos. Tinha que ter alguém que podia cuidar desse espírito, para dar mamar, para dar comida, para trocar fralda, para cantar. E Jesus não vai escolher não importa quem. Jesus vai escolher um espírito que ele sabia que tinha condições de amá-lo, mas de fazer a vontade do Pai, de deixá-lo ir, de aceitar a missão, sabendo que ele sofreria e que ia chegar um momento que ela ia ter que deixá-lo ir, porque fazia parte dessa missão. E nós, eu, Leni, queria que o meu rebento estivesse aqui coladinho comigo. Queria que o meu rebento ficasse comigo, queria que o meu filho ficasse comigo o tempo todo. Mas não é assim. Se Jesus tivesse ficado do lado dela, ele não teria feito a missão dele. Ai, mãe, eu fico aqui do teu lado, fico te adorando. Mas enquanto ele adora o resto do mundo, quem é que vai? Quem é que ia fazer? Quem é que ia trazer a mensagem do Pai? Então, Maria, ela sabia dessa importância da missão dele. Como mulher, como mãe, ela ficava com o coração saltos. Ela ficava nas nuvens. No livro Maria de Miramês, eles falam que durante a gravidez de Maria, ela conseguia ver os espíritos em volta dela. Ela conseguia ver, escutar as músicas celestes, porque os espíritos protegiam ela. Os espíritos traziam essa atmosfera e ela era um espírito que estava, ela como uma menina que aceitou essa missão, ela mesmo era um espírito que sabia que se ela não tivesse essa ligação com o alto, ficaria difícil. Já ligada com o alto já não foi fácil, imagina se ela perdesse essa ligação. Então, ela vai trazendo o tempo todo essa ideia de servir. Servir a Deus, servir a Jesus, servir ao marido. Aí vocês vão dizer, na época de Maria, era normal, as mulheres eram serviçais, hoje não. E por que não? Se o próprio Cristo falou para nós que quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos, e que a mãe dele vem e nos fala isso, qual é o problema de servir? Qual é o problema que nós temos em servir? Eu não sou Jesus, eu não sou Maria Helene. Pois é. Mas nós queremos nos aproximar deles. Nós queremos chegar e sermos mais felizes. Porque é isso que eles estão falando. Eles estão falando que quanto mais eu sirvo, mais eu me despojo de todo esse peso que eu tenho carregando junto, que eu estou trazendo junto de mim. Porque a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está servindo, ela não tem muito tempo para ficar escutando fofoca. Ela não tem muito tempo para se preocupar com coisas que estão acontecendo que só olhar, observar e falar mal não vai acrescentar, só vai trazer mais energia para a situação. A situação mundial está preocupante. Mas se o meu sentimento está juntando, está contribuindo com que essa situação seja pior, o que eu posso fazer? Eu tenho que parar e eu tenho que olhar outra coisa, tenho que vibrar para que essa situação mude. Então, Maria, ela foi, 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 ela foi,
ela foi essa pessoa que era obediente. Obediente. E na nossa sociedade, obedecer é um problema. Obedecer hoje é um problema. E na escola de aprendizes do Evangelho, nós descobrimos o quanto é difícil encontrar essa disciplina, encontrar essa obediência, de chegar na hora, de escutar a regra. Porque alguém disse que ser servo, que obedecer, era coisa ruim. E aí nós, que já viemos com os nossos orgulhos durante várias encarnações, cheio, junto à fome com a vontade de comer. Aí a sociedade, o que acontece na sociedade hoje? Jovens matando professores, matando pais, porque falaram não pode, porque colocaram um limite. Enquanto nós sabemos, no fundo nós sabemos, que esses espíritos que vieram trazendo a mensagem, vieram trazendo mensagem de humildade, vieram trazendo mensagem de dizer, olha, siga a mensagem, siga a direção do Cristo, siga a direção que Deus está mandando. Não porque Deus está mandando, não porque Deus ele quer, ele mandão como nós aqui na Terra, mas porque ele é amor. E aí quando a nossa vida complica, a gente corre, corre para ele, corre para ele. Então passam-se os anos, Maria recebe Jesus, e ela fica aquela elevação de pensamento e de sentimento. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe o que é que eu estou falando, esse ser que é perfeito, é maravilhoso, que a gente pega no colo. Ou quem é tia também, quem é tio também. Quando a gente ama, que não precisa especialmente ter saído de nós, mas é aquele ser que nós amamos e que nós, infelizmente, nós idolatramos. E não foi isso que ela fez com Jesus. Ela não idolatrou Jesus. Ela não idolatrou. Maria, ela continua até o momento que Jesus sai para fazer suas pregações, onde ele está pronto. E Jesus, como todos nós sabemos, ele trabalhava. Como todos os judeus da época, o que eles diziam? Que a criança ela precisava ter um trabalho, a oficina. E hoje nós queremos educar os nossos filhos para serem príncipes. Só vai trabalhar depois que fizer a universidade, lá com 30 anos. Enquanto tiver antes dos 30 anos, não trabalha, não lava roupa, não lava louça, não faz nada. Será que Maria ensinou isso a Jesus? Não foi ele mesmo que quis ir para a carpintaria do pai? Ele falou para ela. Está no Boa Nova, ele fala para ela querendo trazer para ele a melhor instrução, e vai falar com os padres do templo. Jesus ele chega para ela e fala: mãe, eu vou escolher, eu quero trabalhar com meu pai, porque lá no templo o pessoal vai brigar comigo, vai me bater. Jesus com medo de bullying, vamos dizer assim. Jesus com medo de bullying? Não, ele sabia que ele ia ser mais útil à comunidade junto com José, trabalhando, mas servindo também. Enquanto lá no templo, ele ia ficar só estudando uma lei que ele já conhecia, melhor do que os outros. Mas ele decide trabalhar. E nós queremos que os nossos filhos fiquem no pedestal. Não é assim. Se a ideia é servir, então nós precisamos servir. Começamos por nós.
servir a nossa família, servir aqueles que nos servem, agradecer, que era isso que ela fazia o tempo todo, agradecer. O sol, a chuva, a lua, tudo, mas também as pessoas que iam falar com ela. Tem uma história, e eu vou começar a chegar no fim, que conta a história de um ladrão. Não é aqueles dois que estavam na cruz com Jesus, mas um outro. Um rapazinho que desde cedo a mãe tenta levá-lo para o bom caminho. E o rapaz vai e começa, não quer ir para a escola, não quer trabalhar, diz que vai trabalhar, mas vai quer dinheiro fácil. E começa a virar bandido do grande caminho lá, né? Bandido do caminho. E chega um momento que esse rapazinho novo é pego e é crucificado antes de Jesus. E Maria vê essa mãe. Ela vê essa mãe que está lá e sabia que seu filho, a ela, tinha feito coisas erradas. E Maria vem consolar essa mãe. Dizer para ela que Deus é bom, que Deus perdoava esse filho. E que se ela tentou tudo, mas que não conseguiu levar o filho para o bom caminho, que ela tinha que ter esperança. E o tempo todo, quando Jesus sai de casa, Maria vai ser também um posto de acolhimento. Depois que ele desencarna, depois que ele morre, mais ainda, ela com João. Mas isso está no Boa Nova. Vocês podem ler lá, no livro Boa Nova de Chico Xavier. Ela vira um posto de socorro. Aquela dor sem revolta da serva do Senhor, porque em nenhum momento ela se revolta com a dor. Em nenhum momento a gente vê Maria dizendo assim: Senhor, você me abandonou. Senhor, as contas para pagar, você esqueceu de mim. Em todos os momentos ela fazia confiança. E ela continuou servindo até o fim. E assim, nós vamos só lembrar mais uma coisinha. Todos os dias, às 18 horas, tem a prece do Ângelus. Eu convido vocês, aonde for que tiver, 5 minutos para as 18, levem o pensamento à Mãe Maria. Falem suas dores, falem dos seus amores. Abram o coração para esse espírito luminoso. Vocês vão sentir muita consolação, porque ela sentiu e ela continuou o caminho dela, servindo a Deus, nosso Pai. Então, às 18 horas, um pouquinho, não demora muito, e vocês vão me dizer que é verdade, que uma chuva de luz vai descer sobre vocês. Que Deus abençoe e que Maria passe na frente e que traga muita luz no caminho de vocês e que nos abençoe a todos.